Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a ascensão do Senhor, quando Jesus sobe aos céus, quando Jesus volta para a cultura trinitária, quando Jesus volta então para o seio da Trindade. Claro, ele nunca saiu, tudo que Jesus fazia, ele fazia na Trindade, mas é uma forma de dizer que Jesus volta então aí para essa cultura trinitária que ele havia deixado para assumir a nossa cultura e assumir a nossa humanidade. Antes de pegarmos o texto, porque hoje, ao invés de pegarmos o Evangelho, é claro, né, já devo começar com esse versículo que Jesus vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A maneira de Jesus estar conosco todos os dias até o fim do mundo é estando no seio da cultura trinitária, é estando na Trindade, é voltando para o Pai, é subindo aos céus e estará conosco todos os dias, porque está nos esperando também o dia que nós formos, o dia que nós iremos ao seu encontro também, quando ele vier em glória. Então ele está conosco, esteve conosco, está conosco, estará conosco todos os dias. É algo continuado. Ele esteve, está e estará conosco. Isso não vai findar no fim do mundo. Esse até aqui do grego significa algo duradouro, algo que começou e permanece e dura. Então ele estará sempre conosco. Mas antes de pegarmos então, porque a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, 1 de 1 a 11, é que vai falar um pouco dessa ascensão de Jesus aos céus. Mas para a gente compreender bem, eu queria falar com vocês sobre o sacrifício na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. O sacrifício como promessa do perdão e da salvação de Deus. Então, o que os hebreus, o que os judeus faziam? Ofereciam um animal em sacrifício. Esse animal era colocado então sobre o altar do sacrifício, era queimado, o sacrifício era feito, né, para pedir perdão a Deus pelos pecados ou por uma purificação, enfim. Vamos resumir tudo o sacrifício aqui como o perdão, por exemplo, no dia do grande perdão. Então, o animal era sacrificado, o animal era queimado em cima do altar do sacrifício. Depois, quando o animal era queimado, a fumaça subia aos céus. Na cultura bíblica, é como se Deus sentisse o cheiro da fumaça. A fumaça daquele sacrifício entrasse nas narinas de Deus como um perfume de suave odor, e Deus derramava então a sua graça como promessa de perdão, porque o perdão mesmo só aconteceria em Jesus Cristo. Então, a fumaça subia aos céus, entrava, era introduzida na vida de Deus, nas narinas de Deus. As narinas também é o símbolo do perdão de Deus, que ele é lento para a cólera. Então, né, uma outra hora a gente poderia explicar sobre essa narina, mas Deus respira então aquela fumaça do sacrifício e ele derrama sobre o povo a sua graça, que no Antigo Testamento é uma promessa de perdão, mas é como se fosse o perdão. Então Deus derrama a sua graça e o seu perdão. Por que eu disse isso? Porque se nós acompanharmos a vida de Jesus, nós vamos ver isso. Jesus, o sacrifício, o cordeiro imolado, sacrificado, colocado no altar do sacrifício que foi a cruz. Então morreu pelos nossos pecados, pedindo a Deus, ao Pai, que nos perdoasse. Foi colocado no altar do sacrifício. Aqui no altar do sacrifício o animal era queimado. Na cruz, Jesus sofreu o fogo da sua paixão. É como aquela sarça que queimava de Moisés. Ali a cruz ardia e queimava de amor. Jesus então ardia no fogo do amor da sua paixão, salvando os homens. E hoje, o que nós estamos celebrando? A ascensão do Senhor. Poderíamos dizer, eu expliquei que o animal era queimado, a fumaça subia aos céus. Então, a ascensão do Senhor é essa, poderíamos dizer, é como essa fumaça que sobe aos céus. É Jesus que sobe aos céus, Jesus que é introduzido no céu e o Pai vai respirar a fumaça como um perfume de agradável odor do sacrifício do seu filho, do cordeiro imolado, vai respirar, aceitar essa fumaça que entra no seu santuário,
que é Jesus entrando no santuário, o Pai vai respirar o sacrifício de suave odor e vai derramar a sua graça no dia de Pentecostes, que é a graça do Espírito Santo. Qual que é a fórmula? A fórmula da absolvição dos pecados que o Padre dá quando atende a confissão. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Ou seja, Deus respira então a fumaça de suave odor, que é Jesus subindo aos céus, levando na sua carne, na sua humanidade, a vida do homem, tudo aquilo que ele conquistou para devolver na sua carne, na sua humanidade, devolver o homem para Deus. Deus respira o perfume dos homens, já não mais um perfume de pecado, mas agora Deus respira o perfume de suave odor na carne, na humanidade de Jesus. O Pai respira e vai derramar sobre a humanidade a sua graça, como resposta ao sacrifício de Jesus, derramando sobre a humanidade o seu Espírito. Claro, já derramou a sua graça pela ressurreição de Jesus. A resposta do Pai à morte de Jesus, é claro, é a sua ressurreição também. Mas agora a humanidade também vai receber os efeitos dessa ressurreição pelo Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, derramado sobre a humanidade. Então é isso que nós vamos contemplar nesse domingo. É o Pai respirando o perfume de suave odor que está entrando no santuário em Jesus Cristo e mais tarde vai derramar o seu Espírito. Então nós vemos aqui em Atos, depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Jesus então envolvido da nuvem. E depois aparecem então dois homens vestidos de branco, como aqueles da ressurreição, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Apareceram então dois homens vestidos de branco. É interessante que nós vemos dois querubins na Arca da Aliança, na tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório, o lugar do sacrifício também, o lugar da oferta. Nós vemos na ressurreição de Jesus dois homens de branco, dois anjos, um à cabeceira e o outro aos pés, de onde Jesus foi colocado. E agora na ascensão de Jesus nós vemos de novo esses dois homens para dizer que os dois querubins eram testemunhas do sacrifício, os dois anjos testemunhas da ressurreição e agora dois anjos para dizer que o sacrifício subiu aos céus, que o sacrifício foi aceito por Deus e Deus ainda vai transbordar da sua vida sobre os homens para que o homem não se desvie mais nem para a esquerda nem para a direita, para que a lei conquistada por Jesus seja introduzida de novo no coração do homem. Então, homens da Galileia, por que ficais aí parados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus um dia voltará na parousia no final dos tempos. Então, na encarnação, o Pai, na encarnação de Jesus, quando Jesus assumiu a nossa humanidade, o Pai, com saudades do homem, envia o Filho que assume a nossa humanidade, devolvendo Deus ao homem. Isso aconteceu no nascimento de Jesus, na encarnação. Deus tinha saudade do homem, porque o homem se afastou dele pelo pecado. Deus envia o Filho que assume a nossa humanidade, devolvendo Deus para o homem. Na ascensão é o contrário. Jesus, com saudades do Pai, Jesus volta para a cultura trinitária, devolvendo o homem para Deus. Na encarnação, Jesus devolve Deus para o homem. Na ascensão, Jesus devolve o homem para Deus. Podemos imaginar esse abraço carinhoso do Pai com o Filho, recebendo o Filho de volta. Só que agora o Filho não chega sozinho. Jesus não chegou sozinho na humanidade, quando foi abraçado pela Virgem Maria, ele chegou como a Trindade. Agora Jesus não volta para o céu, não volta para os céus sozinho. Ele volta e é abraçado pela Trindade, mas ele traz consigo toda a humanidade, todos os homens, você e eu. Entramos agora no céu, entramos no santuário como um perfume de suave odor, porque estamos salvos na humanidade de Jesus Cristo. Então, na ascensão, como diz Jesus, com saudades do Pai, volta para a cultura trinitária, devolvendo o homem a Deus. Desse encontro
de amor, o amor transborda sobre o homem no dia de Pentecostes. Olha que coisa mais linda. Desse abraço do Pai com o filho que volta para o Pai nos céus, desse abraço de amor, o amor transborda desse encontro do Pai e do Filho, e esse amor, que é o próprio Espírito Santo, vai ser derramado sobre os homens no dia de Pentecostes, que é o próximo domingo. Nós vamos ver então o que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo que os apóstolos receberam, o Espírito Santo que nós recebemos. É o amor do Pai e do Filho, o transbordamento do amor de um para o outro, que nós somos agraciados com o dom do Espírito, que é o amor do Pai e do Filho. O homem expulso do paraíso não podia ser introduzido de novo por si mesmo. A primeira vez foi Deus que colocou o homem no paraíso. Quer ver? Está lá em Gênesis 2,15. Gênesis 2,15 nós vemos que Deus criou o homem e Deus o colocou, o próprio Deus, 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para cultivar e guardar. Então Deus cria o homem e coloca o homem no jardim. O homem foi expulso, o homem saiu por causa do pecado, não pode voltar sozinho. Então ele precisa ser introduzido de novo. Da mesma forma que Deus tomou o homem, esse tomar significa no hebraico escolher, e colocou no jardim para descansar, porque a palavra colocou aqui é a mesma que descansar, estabeleceu, introduziu. Agora o homem só pode ser colocado de novo no novo jardim, no novo céu, na nova terra, não por si mesmo, mas pelo próprio Deus que o colocou pela primeira vez. E quem o faz é Jesus Cristo com a sua ascensão. Então Jesus, quando ele entra no céu, entra no santuário, uma vez por todas, ele coloca o homem, coloca Adão que tinha sido expulso. E nós vemos isso, irmãos, nós vemos isso tanto em Gênesis. Nós vemos isso em Gênesis 5, essa subida de Jesus aos céus foi profetizada lá em Gênesis 5, versículo 24, quando vai falar de Enoque. Como Enoque andasse com Deus, desapareceu, pois Deus o arrebatou. Então, essa subida de Enoque a Deus é uma antecipação, uma prefiguração do que aconteceria com Jesus Cristo. Nós vemos isso também em 2 Reis, quando vai falar de Elias. Então, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: Então, enquanto andavam conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo se separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Tá vendo? Então, dois personagens bíblicos, Enoque e Elias, que prefiguram o que aconteceria com o Filho de Deus, que subiria aos céus, levando com ele a nossa humanidade. Eu quero terminar dizendo que esse mesmo que subiu voltará um dia para nos buscar a sua noiva, que é a igreja. Mas enquanto ele não vem, nós queremos viver como filhos da eternidade. Já queremos viver com os pés nesse mundo, mas com a nossa carne, a nossa humanidade já no céu, em Jesus Cristo, esperando a ressurreição final. Jesus subiu, entrou nos céus, e com ele nós também entramos com as nossas intenções, com aquilo que está no nosso coração, com tudo aquilo que somos, temos e somos, subiu com ele aos céus. Que o Senhor nos dê a graça de viver essa ascensão dele aos céus, com toda a profundidade do nosso coração, vivendo aqui na terra, sabendo que as portas da eternidade já foram abertas para nós e que Jesus foi introduzido no santuário, está à espera de vir nos buscar para entrarmos totalmente com ele, porque nele nós já estamos diante do Pai. Que Deus nos abençoe, abençoe você. Amém.